Fala, galera, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui da Rubro News Futebol Clube. Hoje eu, Júlio Miguel Neto, venho trazendo as primeiras e últimas notícias e atualizadas do Clube de Regatas do Flamengo. Parece que essa novela vai chegar ao fim, hein? Tá demorando a resolver essa situação, vai ou não vai? Ou vai ou racha sobre essa situação do volante Gerson do Olympique de Marseille? Ontem o Flamengo se reapresentou, alguns atletas, aliás, quase todos os atletas se reapresentaram já pensando na temporada de 2023. Hoje, 27 de dezembro, a gente vai atualizar você, torcedor. Também tem a situação do Douglas Costa, ele já tem uma proposta na mão e nós vamos dizer qual será o possível destino do jogador. Como a gente falou, também tem essa situação do Gerson, o Marcos Braz falou à Flá TV sobre o assunto. Também temos muitas curiosidades sobre a representação do elenco. Sobre negociações, obviamente, a gente também irá se pronunciar aqui na Rubro News Futebol Clube. Então eu peço para você que chegou aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sino de notificação. É muito importante para o nosso crescimento. Você que já é inscrito, já deixou o seu like, meu muito obrigado. Muito obrigado mesmo, isso ajuda muito ao canal. Lembrando que assim que você se inscrever e deixar o seu like, eu peço também para você acionar o sino de notificação para todas as vezes que o YouTube a gente estiver no ar, estiver inserindo conteúdo, você ser notificado. Pelo menos essa é a tendência. Então, é muito importante o sino de notificação estar acionado por vocês. Queria desejar não, espero que vocês tenham tido um ótimo Natal. A gente está começando a fazer mais um conteúdo aqui. Antes de começar, eu lembro que amanhã tem o Jogo das Estrelas no Maracanã, né? O jogo que, podemos dizer assim, finaliza e encerra a temporada lá no estádio. De volta, o Zicão de volta no Maracanã. O último, podemos dizer assim, Jogo das Estrelas não foi um Jogo das Estrelas à altura, né? O jogo foi na Ilha do Governador, não foi no Maracanã. O Zico estava lesionado, né? Parece que está bem melhor fisicamente, vai de repente conseguir ficar mais alguns minutos em campo. Temos grandes astros já convocado e convidado e confirmado. Então, Jogo das Estrelas amanhã, quarta-feira, 28 de dezembro, confirmado no Maraca, e eu estarei lá, né, fazendo a cobertura. Então, não percam, fiquem atentos aqui ao conteúdo. E repito, se você não é inscrito, se inscreva. Tem esse QR Code aqui ao meu lado, ó, esse aqui, você pode estar pegando o celular, escaneando, e você vai ser direcionado no Turistas FC. Né? Lá tem a venda dos ingressos do evento de amanhã, que é o grande Jogo das Estrelas, que vamos combinar aqui, só entre nós, é mais um evento do Flamengo, né? Muitos jogadores do Flamengo, muitos ex-atletas do clube, o maior ídolo da história é o organizador e o dono da festa. Então, vamos combinar que esse Jogo das Estrelas aí é 95% uma festa rubro-negra, que esse ano teve o título da Libertadores e a Copa do Brasil para coroar mais ainda o ano de 22. Já que a gente falou de 22, vamos falar de 23? Olha, o Flamengo ontem se apresentou, né? Eu relacionei algumas coisas lá em relação ao @Júlio Miguel Neto, né? No Twitter e no Instagram, sobre essa retomada dos treinamentos, né? Do elenco, que será comandado pelo técnico português Vitor Pereira. O Vitor Pereira não se apresentou ainda, né? Vitor Pereira só deve ser anunciado após a virada do ano, no dia 2 de janeiro, já na segunda-feira. Inclusive, deve ser apresentado. Pelo menos essa é a tendência no Ninho do Urubu. Né? Os seus comandados já anteciparam não. Podemos dizer assim, eles se apresentaram antes do que o seu comandante, com exceção de 4 atletas, né? Defendendo as suas seleções. O Jorge André Arrascaeta e o Guilherme Varela, a seleção do Uruguai, que foi eliminado na primeira fase da Copa do Mundo. E o Brasil, com o atacante Pedro Guilherme e o meia Everton Ribeiro. O Brasil, que chegou até a fase das quartas de finais, foi eliminado nos pênaltis para a Croácia, que acabou sendo terceira colocada da competição. Então, esses 4 atletas, devido a estar disputando a Copa do Mundo, terão mais uma semana e também deve se apresentar no dia 2 de janeiro, já de 2023, né? Então, eu separei alguma coisa lá do @Júlio Miguel Neto, né? A gente já falou sobre o Alcaraz, falou sobre o Quinteiro na live de ontem do Tropa Rubro-Negra. Aliás, quem não se inscreveu ainda no Tropa Rubro-Negra tá papando mosca, hein? Cara, a gente chegou a mais de 10 mil inscritos. Tem aqui na descrição desse conteúdo o link do Tropa Rubro-Negra, lembrando que é a partir de janeiro, ou seja, tem grandes possibilidades para já segunda-feira, no dia 2,
A live do Tropa, que vai todo dia ao ar, meio-dia, no meu canal, na Rubro News aqui, no Deco SRN, no Paparazzo, ficar somente no ar no Tropa Rubro-Negra, que do programa virou um canal. Então, se você não se inscreveu, tem o link aqui na descrição, se inscreva lá no Tropa Rubro-Negra. Né? Então, eu usei lá as informações sobre Alcaraz, Quinteiro, a gente já falou isso, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a volta do Flamengo, né? Antes disso, tem uma notícia importante, né? Que é sobre a final da Libertadores de 2023. Segundo informações do repórter Sérgio Dubocage, 2 locais serão analisados pela Conmebol para ser sede da final da Libertadores do próximo ano. A Colômbia, ainda sem local específico, e Buenos Aires, né, mais precisamente, o Monumental de Núñez, que é o estádio do River Plate. Então, a final da Libertadores pode ser na Colômbia, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, ou então, na Colômbia não, na Argentina, perdão. Na Argentina, em Buenos Aires, no Monumental de Núñez, ou então na Colômbia, com local, estádio ainda a definir, segundo informações dos grandes jornalistas Sérgio Dubocage. Mandar um abraço para o Sérgio Dubocage. Né? E aí vamos falar agora da apresentação, rapaz. O Léo Pereira tá com moral, hein? Ele chegou lá no Ninho, brincando, aquela foto dele viralizou, que ele andou de joelhos, né? De um campo, de um lado para o outro, depois do título da Copa do Brasil diante do Corinthians nas penalidades, depois de 2 empates, 0-0 na Neoquímica Arena em Itaquera, em São Paulo, e 1-1 no Maracanã. O Flamengo chegou a abrir o placar com o Pedro Guilherme logo cedo e cedeu o empate já no fim do jogo para o Corinthians com o gol do Juliano, que era treinado pelo técnico Vitor Pereira. Depois de 2 empates, o Flamengo foi campeão nas penalidades e o Léo Pereira cumpriu sua promessa, rapaz. Andou de joelho de um lado para o outro e tá com um quadro lá, hein? Tá com um quadro. Ele mandou e disparou, e tô com pouca moral, né? E aí eu usei lá o @JúlioMiguelNeto, falei, Léo Pereira no retorno das atividades, vendo o seu momento emocionante, devidamente registrado e fixado na parede do CT. A moral do Léo Pereira, rapaz. Lembrando que o Flamengo tem a volta do Rodrigo Caio, lesionado para essa temporada. Ele tem contrato até o final de 23. Então o Léo Pereira tá com pouca moral, o menino, né? E falando em Rodrigo Caio e Léo Pereira, falando de zagueiro, em entrevista à Flá TV, né, o Márcio Tanuri, que assim como quase que 90% do departamento de futebol do Flamengo voltando às suas atividades, o chefe do departamento de futebol, do departamento médico do Flamengo, o Márcio Tanuri, ele falou para a Flá TV e aspas para ele em relação a Rodrigo Caio, dizendo que o jogador vai iniciar a pré-temporada com todo o grupo, fazendo as atividades físicas, controlando cargas, mas estará treinando com o grupo, ou seja, ele vai fazer seus treinamentos específicos, os seus exercícios específicos, porque ele está vindo de uma lesão importante, mas ele se apresenta normalmente com todo o departamento, com todos os jogadores, e ele deixou bem claro que irá fazer atividades físicas controlando cargas, ou seja, terá um cuidado a mais com o Rodrigo Caio. Mas ele deixou claro e enfatizou que ele estará treinando com todo o grupo, ou seja, possivelmente os exercícios serão os mesmos, mas com a carga mais moderada, para poder zelar pelo Rodrigo Caio. Então, já falando de zagueiro aí, o Rodrigo Caio, o Léo Pereira também eternizado. O Marcos Braz e o Bruno Spindel também falou para a Flá TV em relação ao Gerson, e isso a gente vai deixar um pouquinho mais para frente do grupo, do vídeo. Mas, assim, é bem interessante o que o Marcos Braz falou, né? E foi muito legal. Tinha muita coisa bacana no tour lá. O Vidal brincando com o Gabigol brincando com o Vidal, que o Gabigol é um monstro, tá voando na parte física, né? Também tem a situação do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, ele mesmo falou para a TV sobre a sua recuperação. Ele falou que está super bem e que a cada dia está se sentindo melhor. Mas ele faz a sua ressalva, né? Um passo de cada vez. Já está meio avançado a recuperação. Espero logo poder voltar a jogar. A expectativa do atacante Bruno Henrique é ter o jogador à disposição do técnico Vitor Pereira, do departamento de futebol, em meados de abril, né? Isso a gente fazendo uma previsão controlada, moderada e esperada quando ele fez as cirurgias dos rompimentos no ligamento. Então, essa é a tendência. Então, o Bruno Henrique falando sobre a sua lesão, sua expectativa para retornar 2023
com o pé direito, a mesma coisa o Rodrigo Caio, o Tanuri falando sobre o Rodrigo Caio, o Léo Pereira muito contente de ter sido moldurado no Ninho. Então os jogadores estão voltando com algumas baixas, né? Diego Alves e Diego Ribas não teve seus vínculos renovados, obviamente não se reapresentaram porque não são mais atletas do clube. Diego Ribas, inclusive, já anunciou a sua aposentadoria, o Diego Alves ainda não, né? E também o Rodinei, que acertou a sua transferência e não permanência, o seu contrato se encerrou. Ele foi para o Olympiacos da Grécia. Alguns atletas que tinham seus contratos a ser renovado ou não, com exceção do Rodinei, continuaram no clube, né? Felipe Luiz, Davi Luiz e também o próprio Ayrton Lucas, que esse foi feita a sua aquisição em definitivo. Flamengo sem nenhuma nova figura. Por que sem nenhuma nova figura, Julião? Porque o Guilherme Noga, porque o Noga, o zagueiro, e também o Ramon, o Noga chegou a ser emprestado para o Atlético Goianiense, para a Bahia, foi pouco aproveitado e retornou. Mas o Flamengo deve negociar o atleta ou conseguir um empréstimo. Inclusive, o clube deve não dificultar um novo destino para o zagueiro Gabriel Noga. E também tem a situação do Ramon. Né? No dia 16 e 17, o Bruno Macedo, do 11, né, de novembro, esteve aqui no Brasil, conversando, reunido com o Marcos Braz, para tratar sobre o Vitor Pereira. Na época era um sigilo. Né? O Flamengo chegou a cogitar também ter a volta do Jorge Jesus, que agradeceu o convite, mas continua no Fenerbahçe até o meio do ano, até o meio de 23. Ele quer ser campeão turco e está muito bem lá, tem muita moral. O Fenerbahçe não lidera o campeonato turco há muito tempo e não ganha o campeonato turco há muito tempo, há 10 anos. Né? E ele veio aqui para tratar a situação do Gilberto, que estava sendo oferecido para o Flamengo, para o Atlético, sugerido, né? E também a situação do empréstimo do Ramon, segundo o jornalista Vene Casagrande, mas o próprio falou que as partes não chegaram no acordo. E, repito, o Bruno Macedo não veio aqui só para tratar o empréstimo do Ramon junto ao Braga de Portugal. Lembrando que ele é advogado e empresário do Jorge Jesus, emissário do Benfica, de alguns outros clubes portugueses e também alguns outros treinadores, assim como o próprio Vitor Pereira. Então, esse é o mercado da bola do Flamengo em relação aos jogadores que se apresentaram na data de ontem, né? Agora vamos falar sobre os assuntos do mercado da bola. Antes disso, eu peço para você, faça o seu cadastro aqui, ó, escaneie o QR Code da Bet7K, vem fazer parte dessa tropa. Lembrando que esse mês, na verdade, do período de 16 de dezembro até 1º de 2023, 1º de janeiro, quem fizer o seu cadastro de forma gratuita na Bet7K e fizer apostas acima de R$31, automaticamente você vai ganhar um cupom a cada aposta realizada por R$31 e vai estar concorrendo ao caminhão de prêmios da Bet7K. Lá você pode ganhar prêmios em dinheiro de 2, 3, 4, 5 mil reais, moto, televisão, celular, iPhone. Rapaz, é um caminhão de prêmios, por isso é o nome da promoção, né? Enfim, da ação da Bet7K, o caminhão de prêmios da Bet7K. Lembrando, obviamente, que quando você faz o cadastro na plataforma, você não aposta só no futebol. Tem outros esportes, outras modalidades, e sempre quando você fizer o seu cadastro, no seu primeiro depósito, você vai ganhar 100% de bônus. Se cadastrou, depositou R$100, ganha R$100. Depositou R$50, ganha R$50. Depositou R$1.200, ganha R$1.200 para você usufruir na plataforma. Ok? Então, até R$1.200 no primeiro depósito, você ganha 100% de bônus. É só você pegar o seu celular, escanear esse QR Code aqui ao meu lado, tá aqui escrito Bet7K. Se você tiver com dificuldade, tem no chat fixado e também nos comentários o link da Bet7K, que está absurdamente explodindo de promoção. Essa época de Natal e Ano Novo, não fique fora dessa mesmo, fazer parte da Bet7K, que também é colaborador e patrocinador lá do Tropa Rubro-Negra. Mercado da bola, Douglas Costa. A gente conversou com algumas pessoas próximas do atleta, algumas outras pessoas e jornalistas conversaram com pessoas diretas ao Flamengo, e Douglas Costa, pelo que dá a entender, é complicado, né? O Marcos Braz falar que foi um jantar, um encontro casual, não foi. Né? A rejeição da torcida do Flamengo ela é gigantesca nesse nome, né? O Douglas Costa aqui teve grandes passagens por Juventus e Bayern. Juventus nem tanto, mas principalmente pelo Bayern de Munique. Né? Também jogou no Grêmio em 2 oportunidades, teve passagem para o Shakhtar Donetsk, seleção brasileira. O Douglas está jogando na MLS, no Los Angeles, está no Brasil, está no Rio, passou o Natal aqui com familiares, inclusive a esposa dele é carioca, ele tem residência aqui.
e ele foi flagrado em notícia exclusiva do Gabriel Reis e do Bruno Castanha, né, em um restaurante na Barra da Tijuca. Eles não esperavam essa situação. Não esperavam essa situação. Foram pegos de surpresa. E a repercussão foi muito negativa. E existe um discurso, né, em que todos da diretoria do Flamengo dizem que foi uma reunião casual, foi um encontro casual, que não tem nenhum tipo de proposta formalizada do Douglas Costa. Muitos amigos da imprensa, jornalistas e até mesmo youtubers, apuradores, enfim, tem a informação de que talvez esse seria aquele nome guardado a 7 chaves, porque realmente faz sentido. Né? O Douglas Costa não era um nome que vinha sendo ventilado para reforçar o Flamengo. E acho também não é um jogador para ser considerado reforço do Flamengo. Essa é a minha opinião. Né? Vou dar um abraço aí para o Robinho e para o Castanho, que vem sempre informando também. O Robinho Rubro Negro, né? O canal do Robinho, o canal do Bruno Castanho, vem sempre informando muitas coisas de bastidores do clube. E, inclusive, uma pessoa ligada à diretoria do Flamengo já tinha confirmado isso, o Gabriel Reis. O próprio GE confirmou isso. O jornal O Dia, do Benê Casagrande, confirmou isso. Então, tem um nome de um jogador em sigilo. Vamos ver se vai aparecer algum nome em sigilo. Né? Pouco falado, porque o nome pouco falado era do Douglas Costa. E assustou muito a rejeição. E o Douglas tem, podemos dizer assim, no dia 29, uma reunião agendada. Né? Hoje é quarta-feira? Hoje é dia 29 ou dia 28? Deixa eu ver aqui. Hoje é dia 27. 27 terça-feira. Dia 29, quinta-feira, há uma reunião do staff do Douglas Costa para definir o seu futuro. A intenção do atleta é voltar ao futebol brasileiro. Né? O seu contrato é até o final de 2023, lá na MLS, com Los Angeles, e ele tem a vontade de retornar ao futebol brasileiro. E ele tem um acerto com o Grêmio. O Grêmio faz pagamentos ao Douglas Costa de uma quantia considerável, porque ele foi para o Grêmio recebendo um valor altíssimo. O Grêmio se endividou, foi um ano que o Grêmio foi rebaixado, o Grêmio já conseguiu novamente o acesso para a Série A de 2023. Para mim, fez uma belíssima contratação histórica do Luizito Soares, né? Ex-Barcelona, Atlético de Madrid, Seleção do Uruguai, Liverpool, né? E eu acho que foi uma baita de uma contratação. Para mim, claro, tem uma idade avançada, mas foram contratações de peso, nível quando o Flamengo trouxe o Ronaldinho, claro, guardado as proporções, né? Mas quando o Flamengo trouxe o Ronaldinho Gaúcho, o Corinthians trouxe o Ronaldo Fenômeno e o Roberto Carlos, contratações de cara que tem uma certa relevância. O Seedorf no Botafogo, né? Então, o Luizito Soares vem para reforçar o Grêmio, e o Grêmio está pensando realmente em fazer uma equipe competitiva para essa temporada de 23. E tem essa situação toda envolvendo o Luizito. Então, o Douglas Costa é um cara que o presidente do Grêmio diz que vai esperar o Douglas as movimentações, e o próprio Douglas Costa tem interesse em fazer um acerto aí, devido, repito, o Grêmio faz um pagamento ao Douglas todo mês de um acerto da primeira passagem. E aí eu lembro mais ou menos o que aconteceu com o Pet em 2009. O Flamengo devia muito dinheiro ao Jan Petkovic. Muito dinheiro. E naquela época, ele aceitou voltar para o Flamengo, amortizando algumas dívidas. Então, pode ser que esses moldes repita em relação a Douglas Costa e Grêmio. Né? Então é isso. O Douglas Costa pode sim estar voltando para o futebol brasileiro e para o Grêmio. Né? Deve ser o destino do atleta. E esse imbróglio, por incrível que pareça, salarial, pode até aproximar o jogador com o Clube Gaúcho. Então, Douglas Costa, a que tudo indica, deve acertar com o Grêmio, e dirigentes do Flamengo e pessoas próximas do staff diz que é o grande, podemos dizer assim, provável destino do jogador. O staff do jogador diz que ele tem tudo para ir para o Grêmio, e o Flamengo não confirma a investida. Mas a gente sabe que isso aí é mais ou menos, né? Não confirma porque realmente a rejeição foi muito alta. Vamos falar sobre Gerson. Eu sei que a novela tá chata, tá complicada, a gente vem trazendo informações atualizadas, mas o volante Gerson, brasileiro do Olympique de Marseille, segundo Marcos Braz e Bruno Espinho da Flá TV, eles disseram que o Gerson nunca deixou de estar fora de pauta do Flamengo. Aliás, é engraçado porque o próprio presidente do clube se manifestou dessa forma lá no Catar, né, lá em Doha, acho, Abu Dhabi, não lembro, acho que Doha. Ao ser perguntado, ele falou que não, muito difícil, eles querem muito. O Flamengo desistiu do jogador. O Flamengo nunca desistiu.
O Flamengo, por ter 6,5 milhões para receber, 20% do atleta sempre faz com que o Flamengo fique próximo do jogador. O Flamengo não recebeu, o Olympique não recebeu uma proposta direta do Sevilha. Eu venho falando isso há muito tempo e agora foi confirmado por alguns jornalistas, né? Que também, assim como a equipe, confirmou que o Flamengo tinha todo um acerto com o atleta e com o próprio clube francês que veio a São Paulo para fechar negócio. O Flamengo já elaborou uma nova proposta ao Olympique. O Flamengo já apresentou valores ao Olympique e agora, de novo, está na mão dos franceses. Só que dessa vez, eles estão um pouco mais aptos, estão precisando se reforçar. É uma janela de ajuste. Hoje o futebol europeu não faz muitas contratações, mas quando teve ano de Copa, o mercado vai ser um pouco mais agressivo nesse sentido. O Gerson está treinando em separado, notícia nossa lá de trás, exclusiva, né? Toda a delegação do Olympique foi para Marbella, para a Espanha, e ele não foi. Não foi. O time do Olympique está voltando de intertemporada e ele continua trabalhando em separado. O Igor Tudor, não vai utilizar o Gerson. E essa é a grande informação. O Flamengo fez uma nova proposta ao Olympique. O Flamengo estava esperando o Olympique se manifestar. O Olympique se manifestou em estar mais propenso a aceitar propostas, mas o que eu falei lá atrás, o Flamengo vai ter que puxar um pouquinho para cima, o Olympique puxar um pouquinho para baixo. Flamengo e Gerson têm um acerto desde 10 de novembro, são 5 anos de contrato, R$1 milhão salariais, não é o problema, o staff do jogador está totalmente alinhado com o clube, isso ficou muito claro e notório ontem na apresentação dos jogadores, e a comissão técnica e diretiva do clube estava lá, técnica não, a comissão diretiva do clube estava lá, tanto que o Marcos Braz e o Bruno Espíndola falaram à Flá TV. Então o Flamengo fez uma nova investida ao Olympique, isso já foi feito, né? Há alguns dias o Flamengo já se manifestou, o Olympique não se manifestou ainda de forma positiva ou negativa, e realmente o staff do jogador nesse momento também é importante para tentar convencer os franceses. Por isso, o seu pai, o empresário Marcão, viajou no dia 4/12, ficou lá até segunda passada, não essa que passou agora, né, no caso, mas na outra, né, 9 dias atrás. Inclusive, Gerson passou o Natal na França, né, e até tem vontade de voltar logo para cá e passar o ano novo aqui, isso é informação, né? E o Flamengo já elaborou uma nova proposta, os valores não foi me passado, né, a gente respeita as fontes, e quando não se pode falar de valores de negociações, a gente respeita, mas, segundo informações próximas do staff do jogador, a gente vai usar essa nomenclatura agora, o Flamengo já manifestou uma nova proposta ao Olympique, agora aguarda a decisão dos franceses. Vamos ver se essa novela acaba, se vai ou se racha. Então, por isso que eu peço para você se inscreva aqui na Rubro News, deixe o seu like, siga Júlio Miguel Neto lá no Instagram e no Twitter, no @Júlio Miguel Neto, muito importante para o nosso crescimento. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Deixe esse like aqui. Não se esqueça, amanhã tem Jogo das Estrelas, ó. QR Code aqui com a venda de ingressos do Jogo das Estrelas amanhã no Maracanã. E também o QR Code da Bet7K, que tem essa promoção fantástica aí do dia 16 de dezembro ao 1º de janeiro, um caminhão da Bet7K de prêmios. A cada R$31 depositados na plataforma, você ganha um cupom e você vai estar concorrendo a prêmios de 2, 3, 4, 5 mil em dinheiro e também celular, iPhone, televisão, moto, cara, um caminhão de prêmios. Então, você fazendo seu cadastro de forma gratuita, lá é depósito e saque, via Pix, instantâneo, é na hora, né? E não tem história. Então vai lá na Bet7K, faz seu cadastro e é patrocinador aqui da Rubro News Futebol Clube. Queria agradecer a mais um conteúdo e não se esqueça de seguir minhas redes sociais, se inscrever aqui na Rubro News, e o Flamengo agora aguarda um parecer dos franceses para contar com o volante Gerson. Vamos aguardar a cena nos próximos capítulos. Espero que essa novela se encerre logo e com um final feliz para Flamengo, para Gerson e para o próprio Olympique, que está esperando esse dinheiro para se reforçar também. Galera, muito obrigado pela audiência, pela paciência, notícias e excelência aqui. Nós voltamos mais tarde com mais atualizações do Clube de Regatas Flamengo. Fica atento aqui na Rubro News, no quadro de programação do canal. Forte abraço, tamo junto e saudações!